Boa noite. Tudo certo com vocês? Só chegou atrasado, ficou assistindo os pênaltis até o final, né? Pelo menos valeu a pena, veio feliz, certo? Nem tanto para outros, né? Mas tudo bem. Irmãos, nós estamos hoje no final da nossa série, chamada Ao Redor da Mesa. Nós começamos essa série logo no começo do ano, onde a gente se propôs a falar sobre alguns encontros de Jesus, onde ele traz lições em momentos de informalidade. Nessa série nós não nos dedicamos a grandes sermões proferidos por Jesus, nós não estudamos, por exemplo, os seus discursos teológicos, que são tão presentes no Evangelho de João, por exemplo, mas nós nos dedicamos a falar sobre encontros ao redor da mesa, que é, de fato, onde acontece boa parte do cristianismo, do evangelho, são nesses momentos de informalidade, nesses momentos de amizade, nesses momentos de comunhão, e a gente está ao longo das últimas semanas refletindo sobre cada um desses encontros. Nós falamos, por exemplo, sobre a última ceia, nós falamos sobre a multiplicação de pães e peixes, nós falamos sobre Jesus na casa de Simão, quando de repente entra uma mulher pecadora e ele traz alguns ensinamentos também. E hoje, como não poderia ser diferente, nós falaremos sobre mais um desses encontros promovidos ao redor da mesa, não necessariamente ao redor da mesa, mas essa ideia é uma metáfora para uma refeição. É um encontro que traz uma lição de Jesus em meio a uma refeição. Como eu disse para vocês hoje, é o final da nossa série. Eu não sei se você gosta de filme, mas se fosse um filme, seria aquele momento em que as letrinhas estão subindo, sabe? Onde mostra ali o personagem principal. O texto de hoje também nos mostra mais uma vez o personagem principal dessa série. Eu não sei se você gosta disso, se você curte, por exemplo, filme de super-herói. Vou pensar num super-herói alternativo aqui, sei lá, Hulk. Não sei se vocês gostam do Hulk ou de algum outro super-herói. Eu particularmente assisto, embora não seja muito fã, porque eu confundo e acabo misturando as histórias. Então, eu não sei muito bem quem é da Marvel, quem é da DC, quem fez tal filme, apareceu em outro. Na minha cabeça é tudo muito misturado. Eu misturo Batman com Capitão América, com João Calvino, Lutero, enfim. Na minha cabeça é um negócio meio sem sentido, embora eu assista a maioria deles. Eu não entendo muito bem. Tem gente que consegue definir em ordem cronológica quem nasceu primeiro, da onde surgiu tal personagem, enfim. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal nesses filmes, é um negócio que se chama cena pós-crédito. Sabe o que é uma cena pós-crédito? É aquele momento que você está assistindo o filme, ele acaba, começam a subir as letrinhas, e de repente no meio dessas letrinhas surge uma cena que aparece no meio da legenda. Você está esperando, alguns já são mais ansiosos. Acaba o filme no cinema, já vira as costas para ir embora. Se você não tem sem parar no seu carro, você já pensa na hora na fila para pagar o estacionamento, certo? E aí você já desce correndo e acaba perdendo esse tipo de cena. Quase sempre essas cenas trazem ou uma pitada de humor, ou elas trazem algum indício da sequência, seja desse filme, ou seja de algum filme da mesma produtora. Então, você tem alguma ideia, algum spoiler do que vai acontecer no futuro, no próximo filme, ou alguma coisa nesse sentido. O que eu acho legal na cena pós-crédito é que ela deveria ser algo inesperado e surpreendente. Mas hoje em dia, eu penso que vai ser inesperado e surpreendente se um filme não trouxer essa cena, porque a grande maioria dos filmes vai trazer esse tipo de cena. As pessoas vão esperando por isso, as pessoas vão sabendo qual é a cena, e depois da cena, acaba ali, as legendas voltam e tudo vai acontecendo normalmente. Alguns continuam sentados, tem gente que não é satisfeito em ter só uma cena pós-crédito. O cara quer uma trilogia de cena pós-crédito, ou ele está com preguiça de ir embora. Outros acabam de ver aquela cena, viram as costas para ir embora. Se você tem a mesma inclinação de humor que eu tenho, você vai achar engraçado fazer isso. Nessa hora, quando está todo mundo de costas indo embora, você fala assim, ia lá! Muita gente vai virar. É um negócio que a grande maioria de vocês me olhou com reprovação, mas eu acho engraçado fazer esse tipo de coisa. A diversão, para mim, é melhor que o filme. Eu não gosto do super-herói, mas eu gosto de fazer isso em filmes de super-herói. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o tema do retiro, eu quero que você vá. Não, não é por isso. Aliás, falando em retiro, eu disse para vocês, eu tenho muita dificuldade com isso. O tema do retiro vai ser heróis.
A gente vai falar sobre os heróis da fé, fazer alguns paralelos com alguns super-heróis. E quero destacar aqui a ajuda que eu tive durante essa semana do Mateus e do Flávio, me ensinando a função dos heróis para a gente planejar. Vai ser muito legal. Se você se inscreveu, não perca a oportunidade de estar lá de fato. Se você não se inscreveu, peça perdão a Deus. No final da pregação, eu quero orar com você. Por que eu estou falando dessa cena pós-crédito? Porque o texto de hoje parece ser uma dessas cenas. Ele narra a última refeição de Jesus listada nos evangelhos e ele sugere que é, em certo sentido, uma cena pós-crédito. Abra o texto bíblico comigo, em João capítulo 21, a gente vai ler boa parte desse capítulo 21, que é o último capítulo do Evangelho de João, a versão que eu leio mais uma vez, a NVI, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. João capítulo 21, você vai entender porque eu estou falando que parece ser uma cena pós-crédito. A gente vai ler do primeiro verso até o verso 19, do João capítulo 21, mas antes disso, eu queria que você voltasse 2 versículos e lesse comigo João capítulo 20, versos 30 e 31. Diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Nos dá a impressão que o evangelista João está concluindo seus escritos aqui. Depois de narrar tanta coisa, depois de narrar a história de Jesus, depois de narrar o desenrolar dos evangelhos, os acontecimentos dos evangelhos, ele vai, parece que concluindo o que ele está escrevendo para os seus leitores, quando ele fala que Jesus fez muitos outros sinais que não estão nem registrados nesse livro. Ele fala do objetivo desses sinais, quando ele diz que esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Parece que as letrinhas do Evangelho de João estão começando a subir, quando de repente entra a narrativa do capítulo 21, que diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir.
Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Vamos orar, se você puder fechar os seus olhos. Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. Nos ajude a olhar para essa cena, para esse cenário, para esse acontecimento, perceber aqui elementos que podem e devem ser aplicados na nossa caminhada cristã hoje, que tem muito a nos ensinar, e como a gente pode olhar para esse texto e ser ainda mais surpreendido e se apaixonar ainda mais por quem Jesus é. Que seja assim a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos então no final do capítulo 20 a impressão que esse livro ele vai acabar, e de repente surge o capítulo 21, quando os leitores esperavam então pelo final, surge essa espécie de cena pós-crédito que indica exatamente o que aconteceria na sequência não só da vida de Pedro, mas também de toda a igreja cristã. Para a gente relembrar o que estava acontecendo aqui. Jesus tinha vivido intensamente os últimos 3 anos da sua vida com os seus discípulos. Jesus havia escolhido alguns homens, ele mesmo havia escolhido esses homens, e esses homens testemunharam os milagres que ele havia realizado. Esses homens percebiam a vida perfeita que ele teve. Jesus já havia conversado algumas vezes com esses homens, preparando inclusive o coração deles para o futuro. Jesus já havia dado a entender em algumas situações, em outras situações ele havia dito para esses homens de modo muito explícito que era necessário que ele morresse, que ele morreria pelos pecados daqueles que creem nele, pecados que nos separavam de Deus desde nossos primeiros pais, Adão e Eva. Jesus já havia a essa altura morrido, ele já havia inclusive ressuscitado, e ele havia também já aparecido aos discípulos algumas vezes. Ou seja, o evangelho que nós pregamos, da criação perfeita, da queda com o pecado, da redenção por meio de Jesus e da consumação de todas as coisas, era uma realidade para esses homens. O evangelho que nós anunciamos era algo totalmente visível para eles, porque eles tinham acabado de viver todas essas coisas. Jesus, então, apareceu algumas vezes depois de ressuscitar. O Jesus ressurreto se mostrou algumas vezes para os discípulos. Na semana passada, inclusive, nós falamos sobre uma dessas aparições, que é quando Jesus para do lado de 2 homens e começa a caminhar com esses homens em direção a Emaús, e o texto que nós acabamos de ler também narra uma dessas aparições. O Jesus que aparece aqui, o Jesus que se mostra nesse texto, é o Jesus que já tinha vivido, morrido, ressuscitado, e de repente ele aparece para os seus discípulos. O que havia acontecido antes? Jesus tinha dito para eles que fossem para Galiléia esperar por Jesus lá. Vão na frente que eu vou chegar lá pela Galiléia, e os discípulos vão para lá. O texto vai começar dizendo que eles estavam à margem do mar de Tiberíades, que é um outro nome para o mar da Galiléia, ou seja, eles estavam no lugar que Jesus havia instruído para que eles estivessem, eles estão aguardando por Jesus lá, mas simplesmente Jesus não chega. O tempo vai passando e nada de Jesus. 7 discípulos estão reunidos ali, o texto vai falar que estavam ali Simão Pedro, Tomé é aquele que fez questão de encostar em Jesus, que só acreditou que Jesus tinha ressuscitado depois de encostar nele, então só tinha os bons ali, né? Simão Pedro estava ali, Tomé estava ali, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e 2 outros discípulos, que a Bíblia não narra quem são os outros discípulos, mas eu acredito que eu também não sei, porque se a Bíblia não narra, eu não tenho que ficar tentando adivinhar quem são esses outros 2 discípulos. Eles estão reunidos ali, até que Simão Pedro toma a iniciativa e ele fala assim: eu vou pescar. Estava esperando tanto tempo, Jesus não havia chegado, não tinha WhatsApp para ficar mandando figurinha e corrente para os outros, talvez não tivesse tanta opção do que fazer. Pedro decide ir pescar. Os outros 6, então, acompanham Pedro, vão na sua direção, entram no barco, eles mesmos, todos eles vão pescar, e o texto vai dizer que eles passam a noite toda tentando pegar alguma coisa e não conseguiram pegar absolutamente nada. De repente surge um homem na praia, até então eles não reconheceram quem era, e esse homem pergunta para eles assim: vocês pegaram alguma coisa? E eles falaram: não. E esse homem que eles não reconheceram até essa altura fala assim: pega a rede então, joga do outro lado do barco, que se vocês jogarem do outro lado do barco, alguma coisa vai acontecer.
Eles pegam a rede, jogam do outro lado do barco, sem saber ainda que era Jesus, e quando eles fazem isso e puxam a rede de volta, a rede está totalmente cheia. A essa altura, eles começam a perceber, muito provavelmente, porque Jesus já havia feito isso outras vezes. O texto vai dizer, inclusive, que a rede estava cheia, de modo que quando Pedro vai para trazer a rede para a praia, ele vai narrar de forma muito clara, muito direta aqui no verso 11, Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Ao longo da história, muitos comentaristas bíblicos, teólogos, tentam entender o porquê desse número 153. Alguns sugerem que era o número de países no mundo, então, a uma certa altura da história, quando alguns desses comentaristas falavam isso, era o número de países reconhecidos no mundo. Não sei agora que tem mais países, como é que fica essa teoria, mas é uma das teses que as pessoas defendem. Outros vão dizer que 153 era a quantidade de espécies catalogadas no mar da Galileia. E aí eu pesquisei sobre várias correntes de entendimento sobre esse número, e para mim, a explicação mais lógica é que o texto traz 153 grandes peixes, porque alguém contou e viu que eram 153 grandes peixes e fez questão de escrever que eram 153, porque deu trabalho para ele contar. Não sei se você já fez inventário na sua vida, mas alguém fez um inventário de peixe, viu que tinha 153 e falou, me deu tanto trabalho para contar isso tudo, que agora eu quero que você escreva essa quantidade. Tem alguma razão específica? Pode ser que tenha, mas a princípio, olhando para esse texto, não vejo tanta necessidade assim da gente abraçar essa numerologia bíblica para tentar entender o que isso significa, porque para mim o que está narrado nesse texto traz verdades muito mais profundas do que a gente passar a vida toda quebrando a cabeça para entender o que significa 153. O fato é que a rede estava cheia. E quando eles jogam a rede do outro lado e puxam cheia, o verso 7 vai dizer que o discípulo a quem Jesus amava, esse é João. João é o escritor do Evangelho e ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. A autoestima legal desse homem aqui, que é o apóstolo João, mas ele percebe nesse momento e a essa altura que é o próprio Jesus. Ele olha para Simão Pedro e ele diz assim, é o Senhor. Pedro, então, ouvindo isso, o texto vai dizer que ele veste a sua capa e pula na água, o que eu também não consigo entender. Normalmente a lógica é você tirar a sua capa para pular na água. Pedro provavelmente estava pescando nu dentro do barco com os outros discípulos e ele fica tão atordoado quando ele ouve que é o Senhor, que ele veste a sua capa, ele pula na água, ele vai nadando até a praia e os outros discípulos continuam no barco. Como eu disse, Jesus já tinha feito isso, pelo menos em outra ocasião. Está narrado em Lucas, no capítulo 5, no texto que nós conhecemos como a pesca maravilhosa. Um cenário bem parecido, eles estavam tentando pescar, não conseguiam pegar absolutamente nada. Jesus diz para aqueles homens, então, jogarem a rede do outro lado. Eles puxam, a rede volta cheia, e de repente Pedro, que até então não era um discípulo, um seguidor de Jesus, ele fica maravilhado com o que tinha acabado de acontecer, e ele fala para Jesus, se retira de perto de mim, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus fala para Pedro, você passou a vida pescando, e agora eu estou te chamando para que você seja um pescador de homens. A primeira vez que isso tinha acontecido, era o cenário do chamado de Pedro para ser discípulo. E agora, outra vez, acontece um fato muito parecido. E o texto também, ele parte para a conclusão, caminhando na direção de uma conversa de Jesus com Pedro. Os discípulos estão reunidos, tudo isso aconteceu, eles desceram do barco, Jesus propõe essa refeição para eles, eles sentam e comem, e logo depois Jesus chama Pedro no canto, e ele começa a conversar com Pedro, e é sobre essa conversa de Jesus com Pedro que eu queria conversar de modo um pouco mais detalhado com você nesse momento. Pedro chega na margem, os discípulos estão indo de barco, o texto vai dizer que já tem uma fogueira lá, sobre as brasas já tem peixe, já tem um pouco de pão. Jesus pede alguns dos peixes que eles haviam pescado, eles trazem então, e nós temos agora mais um climão acontecendo entre os discípulos e Jesus, porque o texto vai dizer para nós no verso 12, quando Jesus lhes disse, venham comer, nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor.
Jesus os convida a comer, nenhum deles tem coragem de tocar no assunto, porque todos eles, na verdade, o haviam abandonado. Normalmente nós falamos sobre Judas e Pedro, que são dois grandes exemplos citados para falar sobre remorso e arrependimento, para falar sobre duas possibilidades diante de um pecado. Judas, de fato, ele vendeu Jesus, ele traiu Jesus. Pedro nega Jesus por 3 vezes, mas na narrativa onde Jesus está sendo preso, levado para a crucificação, os outros discípulos não são sequer vistos em nenhum desses momentos. É um indício muito forte de que nenhum deles tinha ficha limpa com Jesus. É um indício muito forte de que todos eles o haviam abandonado. Por conta disso, talvez, ninguém fala absolutamente nada sobre isso. Na verdade, não é um indício forte, é o cumprimento de uma palavra que o próprio Jesus tinha dito para eles. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Jesus, então, chama Pedro no particular, e algumas características são percebidas ou citadas nessa conversa, e é sobre essas características que eu queria conversar com vocês. A primeira delas é a falha de Pedro. Fica muito claro para nós que Pedro está atordoado com os acontecimentos. E aí, para que a gente entenda a falha de Pedro, eu quero voltar algumas casas com vocês. Em Mateus capítulo 26, por exemplo, Jesus está reunido com os seus discípulos e ele fala para eles o seguinte: olha, há uma profecia do profeta Zacarias que vai se cumprir essa noite. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. E Jesus diz para eles: hoje à noite, todos vocês vão me abandonar. O que Pedro faz? Senhor, não. Ainda que todos o abandonem, eu mesmo não vou te abandonar. E Jesus fala: Pedro, ainda hoje, essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. E Pedro discute com Jesus. Ele fala: não, o senhor está enganado. Muito pelo contrário. Esses outros aí, tudo bem, não posso falar por eles, não coloco a mão no fogo por ninguém. Agora, falando por mim, ainda que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar. Eu vou até a morte com o Senhor, se for preciso. E o texto continua, Pedro sai dali, alguém fala para ele assim: você é um deles. Ele diz: não. De repente ele continua andando, algumas pessoas falam: eu vi você com eles. Ele fala: nunca conheci esse homem. E ele continua andando, pela 3ª vez alguém fala: você é um deles, pelo seu jeito de falar. E ele diz: eu não tenho absolutamente nada a ver com esse homem. E quando ele acaba de falar, o galo canta. E o texto vai dizer para nós que Pedro saiu dali imediatamente e chorou amargamente. Com toda certeza, Pedro passou o resto da sua vida odiando o galo. Isso aí você pode ter certeza. Pedro odiava mais o galo do que o José Roberto Wright. Quem não entendeu foi um árbitro de futebol aí. Depois você pesquisa no Google. Esse homem, ele está atordoado com o que havia acontecido. Eu não vou falar mais em galo hoje, porque o coração dos irmãos pode estar ferido com isso. E de repente, no meio dessa conversa, depois de tudo que aconteceu, depois das suas falhas estarem diante dele, Jesus simplesmente chama Pedro no canto. Depois de terem comido, o verso número 15 vai dizer para nós: Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Em algumas versões vai dizer Simão Bar Jonas, não sei se a tua diz assim, mas Bar é uma expressão que significa filho, e Jonas é a mesma raiz do nome João. Então Simão Bar Jonas, se é assim que está na sua versão, significa também Simão, filho de João. Era um modo antigo nessa cultura de expressar tanto o nome quanto a família de uma pessoa. Era uma espécie de sobrenome. Jesus, então, está chamando Pedro agora pelo nome e pelo sobrenome. E eu não sei quanto a você, mas normalmente, quando alguém te chama pelo nome completo, tem alguma coisa muito importante prestes a acontecer. Você já teve experiências disso, com toda certeza, na sua infância, com a sua mãe ou com seu pai, que quando te chamavam pelo seu nome completo, o que ia acontecer na sequência? O que ia cantar era vara, não era galo não. Com toda certeza você ia sofrer algumas consequências por alguma coisa que você tinha feito. E às vezes você nem se lembrava que tinha feito, mas ia com medo assim mesmo, porque não adianta correr de mãe também, né? Que ela vai jogar o chinelo e vai pegar em você. Eu vi alguém dizendo há poucos dias aí que mãe tem anjos específicos para essa finalidade. Ela joga o chinelo e ainda que ele vá para longe de você, alguém vai fazer o chinelo te acertar com toda certeza, porque não adianta fugir. Jesus chama Pedro pelo nome e sobrenome e faz uma pergunta muito direta para ele: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros?
E fica implícito para nós aqui, nesse momento, a falha de Pedro e o modo como ele lidava com a sua própria falha. O verso 3 vai dizer para nós que é Pedro quem toma a iniciativa e diz, vou pescar. Só que quando Pedro diz, vou pescar, há um indício para nós de que há algo além de uma tentativa de passar o tempo. Eu queria que você se lembrasse quem era Pedro antes de ser encontrado pela graça de Deus. Ele era um pescador. Esse homem foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens. A sua vida, antes de ser encontrado e chamado por Jesus, era a pesca. Essa era a sua profissão, essa era a sua prioridade, esse era o seu sustento. A vida de Pedro era pescar. Quando ele está aguardando por Jesus, Jesus não chega, e ele toma essa decisão dizendo, eu vou pescar, pode indicar para nós, olhando para esse texto, uma predisposição da parte de Pedro para voltar à velha vida de antes. Eu fui chamado por Jesus para uma finalidade. Eu presenciei milagres, eu fui um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro havia presenciado coisas que nem todos os discípulos presenciaram. Ele estava, por exemplo, no Monte da Transfiguração. Há algo que só aconteceu com ele. Ele é o discípulo de Jesus que caminha sobre as águas, por exemplo. Ele tem algumas experiências que nenhum outro teria, nenhum outro teve. Mas, de repente, ele está agora lidando com o fato de que eu tinha sido chamado por Jesus. Eu presenciei milagres, mas eu vacilei, eu errei, eu pequei e agora não dá mais. Essa vida que Jesus me havia proposto, eu acabei abrindo mão dela por causa do meu pecado. Eu acabei abrindo mão dela por causa das minhas falhas, e o que eu posso fazer agora é voltar para a velha vida de antes, para fazer o que eu sempre fiz, para fazer o que eu sei, porque essa nova possibilidade que Jesus me ofereceu, acabou por causa dos meus erros e das minhas falhas. Como é que você lida com os seus fracassos? Como é que você lida com as suas falhas, com os seus erros e com os seus pecados? Porque olhar para esse texto, em perspectiva, é olhar para dentro de nós também, porque todos nós somos como Pedro em algum momento da vida. Todos nós, sem exceção. Erramos, pecamos, não agimos do modo como gostaríamos, por vezes, na nossa caminhada cristã. Todos nós, em algum momento da vida, fizemos votos, promessas, propósitos com Deus e não conseguimos cumprir. Todos nós, em alguma virada de ano, por exemplo, fizemos alguns propósitos e dissemos, Senhor, esse ano eu vou agir desse modo. E antes de chegar em fevereiro, você já abandonou tudo que você já tinha planejado. A grande questão não é se você errou ou não, porque nenhum de nós é perfeito. A grande questão é como é que você lida com os teus erros. Como é que você lida com os teus fracassos? Você se permite ser definido pelas suas falhas? Você é definido pelos seus pecados, pelas suas inclinações, por aquilo que você tem vontade de fazer? Como é que você lida com isso? Pedro havia falhado contra Jesus, Pedro havia pecado contra Deus. Você já pecou? Você já falhou contra Deus? Eu penso que a resposta é sim para todos nós, mas como é que você lida com isso? Já aconteceu de você se decepcionar tanto consigo mesmo, por causa de um pecado, e ao invés dessa consciência do pecado te levar ao arrependimento e à confissão, você olhar para dentro de você e pensar assim, não consigo mesmo, não tem jeito, eu vou continuar pecando, lá na frente, se eu me arrepender, eu peço perdão a Deus, e vai se entregando ao pecado, e a Bíblia vai dizer para nós, numa linguagem meio poética, um pouco sobre isso, que um abismo ele chama outro abismo, e sem que você perceba, você está totalmente envolvido por esse pecado. Já aconteceu isso com você na sua caminhada? Você já sentiu em algum momento da sua vida que o seu pecado é grande demais para você ser perdoado por Deus? Como é que você lida com a sua inconstância, que é tão constante na sua caminhada cristã? Jesus chama Pedro para conversar, e agora, em segundo lugar, nós percebemos não somente a falha de Pedro, mas nós percebemos o perdão que Jesus oferta para esse homem. A pergunta de Jesus para Pedro não tem a ver com o seu passado, com as suas falhas, com os seus erros. Jesus não falou, ei Pedro, bem que eu te avisei que você ia me abandonar, você disse que não. Quem tem razão agora? Fala para mim. Jesus não precisa disso. Ele não aponta os erros, as falhas, os pecados do passado. A pergunta de Jesus para Pedro é muito simples. Simão Pedro, filho de João, você me ama?
A resposta para essa pergunta vai indicar o futuro de Pedro. Jesus ele está disposto a perdoar quem se arrepende, e Jesus está disposto a oferecer a possibilidade de um novo começo. Lembre-se, Pedro havia dito para Jesus: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais farei isso. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo para Jesus: Senhor, eles podem até te amar, mas se for colocar numa escala de tamanho de amor, Senhor, com toda certeza, eu te amo mais do que todos esses te amam. E a pergunta de Jesus para Pedro é: você me ama mais do que esses? O modo como Pedro lida com essas questões do pecado tem muito a nos ensinar. Porque ele tem um diálogo com Jesus e é oferecido um perdão a ele, e ele consegue compreender isso, mas às vezes você não sabe lidar com seus erros. Mas eu errei feio demais. Mais que Pedro. Você negou Jesus de modo literal. Aí você diz assim: mas eu não sei lidar com os meus pecados. E não sabe mesmo. Pedro também não sabia, mas o mesmo Jesus que lida com os pecados de Pedro é o mesmo Jesus que te dá hoje uma oportunidade de um novo começo. Pedro descobre isso nesse momento, que nenhum pecado teu é maior do que a graça de um Deus que te perdoa em Cristo Jesus. Algumas semanas atrás, eu assisti um vídeo do pastor Heber Campos Júnior. Não sei se você o conhece, mas é um excelente pregador, e ele fala um pouco sobre essa questão. Ele diz que o grande problema na nossa caminhada é que, por muitas vezes, nós não focamos nas promessas de Jesus por meio do Evangelho. Nós focamos nos nossos sentimentos. Ao invés de nós atentarmos para o fato de que a Bíblia declara que Deus perdoa os nossos pecados, nós nos preocupamos mais com a maneira como nós sentimos em relação aos nossos erros e aos nossos fracassos. Por um lado, a Bíblia está dizendo: Deus te perdoa se você se arrepende e confessa. Por outro lado, você está sentindo: o meu pecado é grande demais. E ele fala que há uma frase que é muito dita, pode ser que você já tenha ouvido, pode ser que você já tenha falado essa frase, que é quando a pessoa diz assim: Deus me perdoou, mas eu mesmo não consigo me perdoar. Já ouviu isso? Já falou isso? Ela pode sugerir uma espécie de humildade da parte de quem está falando, mas na verdade essa fala revela um coração arrogante e soberbo. Na verdade, quando a pessoa se diz: eu não consigo me perdoar, ela está se colocando na posição de juiz, como se o perdão de Deus não fosse suficiente. Quando uma pessoa diz: eu não consigo me perdoar, embora Deus tenha me perdoado, é como se ela dissesse que os seus próprios padrões de justiça são mais elevados que os padrões de justiça do próprio Deus. Percebem a arrogância que há por trás dessa frase, que traz uma pseudo-humildade, mas na verdade revela um coração orgulhoso? Quem fala esse tipo de coisa, quem pensa esse tipo de coisa, na verdade está mostrando desprezo pela graça de Deus. Na verdade está mostrando um orgulho de alguém que não quer se portar como um devedor, de alguém que não quer se declarar como tendo a ficha suja diante de Deus, de alguém que não sabe lidar com o fracasso e, por não saber lidar com o fracasso, despreza a graça e o perdão de Deus. A graça de Deus nunca foi um presente para quem é perfeito. A graça de Deus é um presente para quem é incapaz e para quem se reconhece como incapaz. Enquanto você achar que o teu padrão de justiça é mais elevado que o padrão de justiça do próprio Deus, você será incapaz de compreender o que é essa graça que é estendida para Pedro nesse momento e para nós também por meio da pregação do Evangelho. De forma muito direta, não interessa o que ocorreu no passado, não interessa o que você fez, não importa quem você era. Há uma pergunta que é feita no presente e essa pergunta vai determinar todo o seu futuro. E a pergunta é: você ama Jesus? O que determina o futuro de Pedro, irmãos, não é a perfeição que ele tinha ou deixava de ter, é o amor que ele tinha por Jesus, e a mesma verdade se estende a nós. Você ama Jesus? A primeira pergunta que Jesus faz para Pedro está no verso 15, quando ele diz assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. A
palavra grega usada nessa pergunta de Jesus, quando ele fala, você me ama, é uma palavra conhecida como ágape. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas é um tipo de amor que se refere ao amor de Deus. Jesus pergunta para Pedro, você me ama com esse amor? Você me ama com um amor sacrificial? Você me ama com esse amor que, se necessário fosse, você iria até a morte por meio desse amor que você tem por mim? Tanto que na tradução alguns apontam, você me ama mais do que esses. Pedro havia dito que não abandonaria, considerava que amava mais a Jesus do que os outros, e Jesus o pergunta isso, você me ama com esse amor sacrificial, com esse amor maior do que todas as coisas, com esse amor capaz de entregar a própria vida? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas a palavra que ele usa é outra. A palavra que Pedro usa é a palavra philos. É um amor, mas é uma categoria abaixo. Da onde vem, por exemplo, a palavra filosofia? Amor à sabedoria. Da onde vem a palavra filarmônica, uma orquestra, por exemplo, que ama ou tem alguma afeição pela harmonia, por exemplo. É essa palavra que Pedro emprega quando diz, Senhor, eu te amo, mas assim, não sei se é aquele amor todo assim que eu falei lá atrás. É uma afeição, é um carinho, uma consideração, é um amor de amigo. Talvez Pedro esperasse que Jesus falasse assim, então beleza, Pedro. Se você não me ama com esse amor a ponto de dar a sua vida por mim, a gente para por aqui. A gente caminhou junto aí por tanto tempo, eu estou te perguntando agora, depois de tudo que aconteceu, se você me ama acima de todas as coisas, você está dizendo que gosta de mim, que curte o meu trabalho, que acha interessante o que eu sempre fiz. Mas Jesus fala para Pedro assim, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Tudo bem, Pedro, não é preciso que você tenha um amor sobrenatural. Eu não tenho expectativas irreais sobre você. Quem tinha expectativas irreais sobre você era você mesmo, mas eu não. E a gente se lembra que Jesus ele não foi surpreendido pelo fato de Pedro tê-lo negado por 3 vezes, muito pelo contrário. Pedro é quem conhece a pecaminosidade do seu coração nessa série de acontecimentos. Quem achava que me amava mais do que me amava de fato, era você mesmo, Pedro. Eu prefiro que você seja honesto, sincero nas suas afirmações, mas ainda que você seja honesto, sincero e diga que não me ama a esse ponto de dar a sua própria vida por mim, ainda assim eu tenho uma tarefa para te dar. Cuide das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Quando eu te chamei lá atrás para ser um pescador de homens, eu não fui surpreendido pelo fato de você não me amar tanto. Eu sabia exatamente quem você era. Só que nesse momento, você está descobrindo quem você é. Irmãos, o fracasso tem a capacidade de nos ensinar coisas que nós não aprenderíamos em momentos de sucesso e tranquilidade. O fracasso, as falhas, os pecados, nos fazem olhar para dentro e perceber quem nós somos de verdade. Esse era um Pedro humilhado. Esse era um Pedro que não tinha expectativas irreais acerca de si mesmo. Esse era um Pedro que não prometia coisas que ele não conseguia cumprir. É com esse homem que Jesus está conversando e dá a ele essa tarefa, dizendo, apacenta as minhas ovelhas. E aí se faz um silêncio. E Jesus olha para Pedro e fala de novo, Simão, filho de João, você me ama? Mais uma vez, Jesus usa a mesma categoria de amor para perguntar a Pedro, e Pedro responde com a mesma categoria de amor que ele já havia respondido. Simão, você me ama mais que tudo? E Pedro responde, Senhor, mais ou menos, eu te amo assim, mas... E Jesus fala para Pedro assim, apacenta as minhas ovelhas. Até que pela 3ª vez, Jesus muda o sentido da pergunta e fala, Pedro, você me ama como um amigo? E ele diz, sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo como um amigo. E a resposta de Jesus para Pedro é exatamente a mesma. Cuida das minhas ovelhas. Alguns sugerem que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, para que ele compreendesse o perdão na totalidade, porque ele havia negado Jesus por 3 vezes. São possibilidades distintas de interpretação para o mesmo fato, mas a verdade é que, independente de qual tenha sido a intenção,
nós percebemos nas respostas de Jesus para Pedro e no trecho seguinte também a esses versos, a partir do verso 18 e também o verso 19, que a gente não consegue perceber nesse texto só a falha e só o perdão oferecido, mas a gente percebe também o chamado de Pedro sendo relembrado para ele nesse momento. Jesus havia chamado Pedro para ser um discípulo, Jesus havia dito para Pedro que faria dele um pescador de homens, e agora ele quer voltar e ser um pescador de peixes. Jesus, com esse diálogo, com essas perguntas, com essa lição, está dizendo para Pedro: eu não desisti da tarefa que eu te dei. Eu não tenho um plano B para você, porque os meus planos são perfeitos. Eu estou dizendo para você que eu estou te chamando para fazer o que eu te chamei para fazer lá atrás, agora com uma nuance diferente. Eu quero simplesmente que você cuide das minhas ovelhas. É esse Pedro que em um momento da vida se aproxima de Jesus e fala assim: quem é de fato o Senhor? Jesus pergunta: por quê? Quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro fala assim: olha, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é algum dos profetas. E Jesus fala: e para vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: muito bem, Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas foi o próprio Espírito de Deus. Eu te digo então, a partir disso, que você é Pedro, e a partir dessa pedra, a partir dessa declaração que você deu, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse Pedro havia sido chamado por Jesus, esse Pedro havia dado uma declaração cristológica, das mais incríveis de todos os evangelhos, falando que Jesus é o Cristo de Deus, é o Filho do Deus vivo. Jesus tinha dito para Pedro que sobre essa afirmação a sua igreja seria edificada, e agora Pedro quer voltar à velha vida porque ele está decepcionado consigo mesmo. Jesus conclui esse trecho lembrando Pedro sobre o seu chamado, como se dissesse: Pedro, seja sincero, você acha que a promessa que eu fiz a você depende da tua perfeição? E a mesma pergunta eu faço para você hoje à noite. Você acha que o chamado de Deus para você depende de você ser perfeito? Você acha que o plano de Deus está fundamentado em quem você é e na tua capacidade de obedecê-lo? Você acha sinceramente que Deus vai determinar um plano para a sua vida, mas é no final das contas você que decide se vai fazer, se não vai fazer? Você acha que tem de fato esse poder? Jesus está dizendo para Pedro: cuide das minhas ovelhas, eu estou contando com você, embora eu não precise de você para absolutamente nada. Você pescou, inclusive, lembra? Quando você pescou e trouxe os peixes que eu pedi, mas quando você desceu do barco, quando você chegou na praia, já tinha peixe aqui, já tinha uma fogueira. Eu não preciso de você nos mínimos detalhes, mas eu estou dando a você nesse momento a oportunidade de um novo começo. E isso que eu acho fantástico nesse texto. Que Jesus ele não lida simplesmente com o passado de Pedro, ele simplesmente faz uma pergunta para Pedro no presente, e essa resposta para essa pergunta vai determinar o futuro desse homem. A mesma oportunidade nos é dada por meio da graça de Deus. A graça de Deus não serve para a gente aprender a lidar com os nossos erros, fracassos, traumas, medos e pecados do passado. Além de apagar isso, a graça de Deus nos fornece uma nova vida de agora em diante. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, vai dizer que as coisas velhas ficaram para trás. Ou seja, o passado a gente lida desse modo, ficou para trás, apagou. Deus nem se lembra mais das coisas erradas que nós fizemos. É o modo como Jesus lida com os nossos pecados. A Bíblia vai dizer isso, mas o texto continua dizendo: eis que tudo se fez novo. A graça de Deus, além de lidar com os nossos pecados do passado, nos dá agora a oportunidade de um novo começo, de um novo recomeço todos os dias. A mesma oportunidade que é oferecida a Pedro, é oferecida a você hoje, não importa o quanto você tenha falhado. Esse é o mistério da graça de Deus. Não importa o quanto você tenha se decepcionado consigo mesmo, errado, pecado, se arrependa e confie na graça de Deus. Não importa quem você tenha sido. Um dos homens mais pecadores da história é o próprio apóstolo Paulo. Aliás, ele se considera o pior dos pecadores. Ele era um perseguidor de cristãos.
Ele era um homem mau, um homem sanguinário. Ele matava pessoas porque pensavam diferente dele. Esse homem é encontrado pela graça de Deus e mais para o final da sua vida, ele vai dizer para os seus leitores o seguinte, se não me engano, em Romanos, no capítulo 6, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo não fala sobre pecado como um catedrático que olhava o pecado de longe, não. Ele fala sobre o pecado a partir da sua própria experiência de ser um homem reconhecidamente pecador. E ele está dizendo, não importa quem você seja, não importa o quanto você seja pecador, não importa o tamanho das tuas falhas e dos teus erros, você não precisa ser definido pelo seu pecado. A sua identidade não precisa estar colada nas suas falhas e nos seus fracassos, porque há uma nova vida, e essa nova vida é oferecida por meio da graça de Deus. É isso que Jesus está mostrando para Pedro o tempo todo. Eu não estou lançando diante de você as tuas falhas do passado, eu não estou te cobrando absolutamente nada. Eu quero saber o seguinte, você me ama? Se você me ama e está dizendo que sim, cuida das minhas ovelhas, eu estou te dando essa tarefa aqui. E Jesus continua dizendo no verso 18 o seguinte, digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus está dizendo para Pedro, você era novo, você escolhia a sua roupa, você se vestia e ia para onde você queria. Vai chegar um tempo que você não vai escolher nem a sua roupa e você vai para lugares que você não quer ir. Não é sobre casamento que Jesus está falando aqui, tá? Ele não está dizendo para Pedro que ele iria casar, embora aconteça um fenômeno parecido também em algumas situações. O escritor, o evangelista João, ele vai dizer e vai explicar isso quando ele diz no verso 19, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Você acha que glorificar a Deus é só ficar gritando glória a Deus, levantando a mão? O texto bíblico vai dizer que isso foi dito por Jesus para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse, siga-me. Jesus conclui essa cena pós-crédito dizendo para Pedro, o mesmo que havia dito lá no seu chamado original, me siga. Essa cena indica o desenrolar dos fatos, e essa cena pós-crédito apresentada aqui indica a sequência não só da vida de Pedro, mas de toda a igreja cristã, porque esse homem se destaca como um líder proeminente na liderança da igreja primitiva. Quem é que foi Pedro após esse encontro? Quem se torna Pedro a partir desse momento que ele é encontrado pela graça de Deus, e ele é relembrado sobre quem ele era, ele tem uma noção das suas falhas, ele tem a compreensão do perdão de Deus, e ele é lembrado também sobre o seu próprio chamado, quem é esse homem? Talvez você espere que eu fale assim, de agora em diante ele foi perfeito, até o momento em que ele foi arrebatado aos céus, está lá sentado no lugar mais sublime dos céus, separado para os melhores homens da história, onde tem uma cadeira vazia aguardando Flávio morrer. Pode ser que você espere que eu fale algo parecido com isso, mas não. Quem foi Pedro após esse encontro? Ele seguiu sendo um homem cheio de falhas. Ele foi repreendido duramente pelo apóstolo Paulo, por exemplo, porque ele estava sendo falso, ele estava sendo preconceituoso, ele estava tendo uma postura na frente de uns, que era uma postura diferente na frente de outros. Esse homem seguiu tendo inúmeras falhas, mas ainda assim Deus fez coisas notáveis por meio dele, porque Pedro nesse momento compreendeu na prática que a graça de Deus é infinitamente maior do que a sua capacidade de pecar. Eu disse no início que a forma como Pedro lida com os seus fracassos tem muito a nos ensinar, porque ele não morou nessa autodecepção para o resto da sua vida. Ele não se definiu a partir dos seus fracassos, mas ele compreendeu a graça de um Deus perdoador e respondeu o convite de Jesus para segui-lo de modo positivo. Após isso, nós vemos esse homem cheio de falhas, mas ele estava indo ao templo com João, por exemplo. Eles são interpelados por um coxo que fala para eles o seguinte, me deem uma esmola, por favor. E é Pedro quem vira para esse homem e fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, e esse homem levanta e é curado imediatamente. Esse Pedro, que compreendeu o que era a graça de Deus,
No dia de Pentecostes, quando uma promessa é cumprida, que o Espírito Santo desce sobre a igreja, ele se levanta e ele prega um sermão, dizendo que estava se cumprindo ali profecias do Antigo Testamento. No seu sermão, ele aponta a culpa dos seus ouvintes, dizendo: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Rei sobre todas as coisas. E ele conclui esse sermão, e o texto bíblico vai dizer que mais de 3.000 pessoas se converteram em um único sermão. Esse homem cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de erros, cheio de fracassos, cheio de pecados na sua conta, no seu passado, é esse homem que é usado por Deus, por exemplo, para alguns lugares que a Bíblia vai dizer, no livro de Atos, que Pedro passava por alguns lugares e a sua sombra era capaz de curar pessoas. As pessoas chegavam na sombra de Pedro e eram curadas. Não precisava nem de secar o suor com toalhinha para vender isso depois. A sua sombra era suficiente para curar pessoas, porque havia um propósito maior nessas coisas. Um homem pecador, cheio de falhas, cheio de fracassos, mas um homem que seguiu fiel ao Evangelho porque foi encontrado pela graça de Deus. Foi preso por algumas vezes, sofreu inúmeras coisas, foi perseguido em certas situações. E no final da sua vida ele é condenado à morte. E ele é condenado à morte por crucificação. E ele faz um pedido especial para os seus carrascos e ele diz: por favor, eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Esse é o Pedro que foi encontrado pela graça de Deus. É bem interessante quando ele havia dito para Jesus: se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar. Nas 3 primeiras oportunidades que ele tem, ele nega Jesus. E nesse diálogo com Jesus, onde ele é honesto, ele diz: Senhor, eu não te amo com esse amor acima de todas as coisas. Eu te amo como um amigo. Ele cumpre o seu chamado e ele é fiel até a morte pela causa do Evangelho. A sua restauração foi incrível, a sua restauração foi completa, porque ela não está fundamentada na sua própria capacidade, mas ela está fundamentada na graça de Deus, que é maior do que a sua capacidade de pecar. Eu queria concluir esse sermão com você olhando para dentro de si mesmo. Você é uma pessoa cheia de falhas? E eu suponho que sim. Mas do mesmo jeito que esse perdão é oferecido a Pedro, ele está sendo oferecido a você hoje por meio da pregação do Evangelho e da graça de Deus. A graça de Deus, ela não somente apaga o seu passado, mas além disso, ela te dá um novo começo, uma vida em novidade de vida, independente do que você fez, independente de quem você era. A grande pergunta e o que importa de fato é: você ama Jesus? Se você ama, Ele tem um chamado para você, igual Ele teve na vida de Pedro. Siga-me, seja meu discípulo. Há um chamado geral que Jesus dá aos seus seguidores antes de ir aos céus, quando Ele diz, por exemplo: vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. E esse é um chamado de Jesus para nós enquanto seus seguidores. Você ama Jesus? O próprio Jesus, em uma ocasião, vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a Ele. Os que amam a Jesus de fato são os que obedecem os seus mandamentos e as suas ordens. E a ordem que é estendida a nós é a mesma para Pedro. Me siga, pregue o Evangelho, faça novos discípulos. Você está disposto a isso? Ou você vai passar a sua vida toda se definindo por quem você era no passado? Ou você vai achar que a sua identidade se resume às suas falhas e os seus fracassos? Ou você vai continuar dizendo: eu sei que Deus pode me perdoar, mas eu não consigo me perdoar? Rompa com essa mentalidade hoje, em nome de Jesus. Deus está te dando a oportunidade de um novo início, de entender que não há problema em se apresentar como um ficha suja diante de Deus, muito pelo contrário. A graça de Deus é um presente para aqueles que se reconhecem como sendo incapazes. Pedro entendeu com a sua falha, o seu fracasso, que ele não era digno.
Os nossos fracassos nos revelam coisas que nós não aprenderíamos no nosso sucesso e com as coisas indo bem. Olhar para dentro de si e perceber quem você é, normalmente, te levaria ao desespero. Nós só não nos desesperamos porque nós temos uma esperança que é maior do que todas as coisas. E essa esperança é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho mostra exatamente quem nós somos. Pecadores, separados de Deus por causa das nossas falhas e fracassos. Mas a mensagem do Evangelho nos revela: Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Ele apaga o nosso passado e Ele nos dá a oportunidade de um novo começo. Porque você não é perfeito mesmo, mas Jesus foi perfeito, viveu a vida perfeita. E se você coloca a sua fé na obra que Ele realizou e consumou na cruz, você é aceito por Deus, porque Deus não te olha mais baseado em quem você é, mas Deus te olha baseado no que Cristo Jesus fez. A grande troca do Evangelho é exatamente essa. Jesus foi tratado como um de nós, para que nós pudéssemos ser recebidos na família de Deus, com a justiça que pertence a Ele e que é estendida a nós por meio da fé que nós depositamos nele. A graça de Deus não é um presente para os moralmente superiores, mas é essa dádiva oferecida a quem não merece. Pedro entendeu que ele não era capaz, mas ele foi abraçado por essa graça. E ele entendeu, acima de tudo isso, que o chamado de Jesus para ele não se baseava na sua capacidade, mas na afirmação que havia sido revelada para ele pelo Espírito de Deus momentos atrás, quando ele diz para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.